Está no ar o programa Bíblia Aberta, este que é o seu espaço especial de estudo aprofundado da Palavra de Deus. Bem-vindo a este espaço, a este lugar onde nós abrimos a Palavra de Deus para que ela brilhe e possa dissipar as trevas do conhecimento. Esta temporada estamos a estudar o tema o amor e a justiça de Deus. Este tema que é tão importante e tão profundo, um tema que é realmente importante para a nossa fé. Já sabe que pode assistir a este programa através de 3 plataformas diferentes. Poderá fazê-lo através da sua televisão, no canal 186 da Mel. Se preferir, poderá fazê-lo através da internet, no canal do YouTube do Novo Tempo Portugal. Ou ainda, se prefere ouvir rádio, pode fazê-lo em RCS 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for o meio que escolha, o importante é estar connosco. Neste episódio vamos falar do amor e da justiça, os maiores mandamentos. É um tema realmente muito interessante e nós sabemos que um dia Deus vai erradicar o mal, Deus vai destruir o mal, vai restaurar todas as coisas, mas enquanto vivemos neste mundo, nós, como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, temos um papel muito importante a desempenhar. Este papel de aliviar o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. A regra áurea dada por Jesus em Mateus 7,12, faz aos outros o que gostarias que fizessem a ti, é, neste contexto, absolutamente indispensável. E para nos ajudar a aprofundar estes temas, este tema tão importante de hoje, temos connosco o nosso painel residente, o pastor Hortelinda Gal, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, o pastor Pedro Esteves. Olá, Paulo, prazer estarmos de regresso. Estão connosco desde o início. E temos connosco a pastora Rita Mano, pastora e instrutora bíblica destas verdades tão maravilhosas. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre esta questão que é muito importante. Eu vou só ler um texto bíblico para começarmos o nosso debate, a nossa partilha. É uma partilha que será muito importante, certamente. E, portanto, este texto é um texto que nos lança nesta partilha. Eu vou ler, encontra-se em Mateus 22, a partir do verso 35 até ao verso 40. E lemos o seguinte. Um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Hortelinda, o que é que Jesus quis dizer com estas palavras? Será que, ao trazer estes 2 mandamentos, Jesus estava a dizer que os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20 já não estão em vigor para nós hoje? Sim, há muitos cristãos que pensam assim, que defendem a ideia de que realmente a lei foi abolida e foi substituída por este resumo da lei. Agora, uma coisa que eles terão que nos explicar é qual é o valor do resumo de uma lei que foi abolida, não é? É uma lei que não tem valor nenhum, não é? Nós podemos dizer que há na interpretação deste texto 2 movimentos. Há o primeiro movimento que é feito por Jesus, em que ele pega nos 10 mandamentos e os resume ao seu princípio fundamental e essencial, que é o amor. É a causa, é o motivo, é o objetivo, portanto, dos 2 mandamentos, é o amor. E depois há o segundo movimento, que é saber o que é esse amor, não é? Finalmente, o que é o amor, qual é o conteúdo, qual é a manifestação prática, a especificidade destes 2 mandamentos, o que é amar o próximo, realmente como a mim mesma. Há tanta coisa que nós podemos dizer que é amor e que não é amor, não é? Eu tenho um amigo que dizia que gosta muito de passarinhos fritos. Há muita maneira de gostar de amar, não é? Muitas vezes amamos, mas é para proveito nosso. O que é realmente o amor? Então, Jesus vai nos levar aonde? Aos mandamentos. A palavra diz-nos que o amor é a guarda dos mandamentos. É o que Jesus diz em João 14, que é: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E em 1 de João 2, aquele texto que nós conhecemos tão bem, em que ele diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, há uma correlação direta entre Mateus 22, o texto que acabaste de ler, em que Jesus resume a lei, e podemos dizer Êxodo 20, onde está o enunciado da lei. Portanto, o resumo
só tem valor se houver um texto de base que realmente o explica. Para sabermos o que é o amor, vemos o que é o amor. E a lei dos 10 mandamentos, como está em Êxodo 20, ela continua a ser, apesar de tudo, básica, porque o Senhor Jesus vai fazer uma revisão da lei. Podemos dizer que Jesus foi um pouco revisionista dos 10 mandamentos. Ele vai tornar os 10 mandamentos, vai enunciá-los de uma maneira diferente, não é? Se nós olharmos para os 10 mandamentos, 80% dos mandamentos estão na sua forma negativa. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não terás outros deuses diante de mim, não invocarás o nome de Deus em vão. 8 dos mandamentos são stop. Os 10 mandamentos estão redigidos de maneira a que os crentes tenham um descompromisso com o mal. É, não faças o mal. Jesus Cristo vai colocar os mandamentos na sua forma positiva. Ele vai torná-los realmente princípios de ação. Ele torna os mandamentos dinâmicos, não é? Amarás o teu próximo, amarás o teu inimigo. Não basta não matar. Se insultares o teu irmão, se diminuires a sua vida, a sua existência, já estás a transgredir o mandamento. E Jesus vai resumir esta atitude positiva naquela frase que conhecemos também: faz aos outros o que queres, o que querias que fizessem a ti. 7:12. Exatamente. Portanto, Jesus faz esta revisão da lei. Mas isto não é aboli-la, pelo contrário, é aprofundá-la e é alargá-la. Portanto, a partir do momento em que a lei é abolida, quer dizer que o resumo da lei ou estes 2 princípios também perdem o seu valor. Sim. Queria juntar uma coisa antes de continuares, porque estava a ouvir-te e a pensar que nós conhecemos que do domínio da retórica, é uma ciência interessante, existem um conjunto de falácias argumentativas que se falam quando se trata de retórica. E uma das falácias muito manhosas da argumentação é criar falsas dicotomias. Este é uma coisa, é um recurso muito utilizado pelos populistas e o pensamento populista, seja no mundo político ou outros, que é, tu crias uma falsa dicotomia e crias, portanto, nas pessoas a sensação de que, havendo uma dicotomia, elas têm que escolher entre uma e outra. Exatamente. Como normal, por isso é que é muito usado pelo populismo, porque quando crias uma falsa dicotomia, uma delas vai-te parecer mais natural ser escolhida. E é aí que está o engano. Tu escolhes uma coisa em detrimento da outra, quando não era uma opção. Não existiria uma opção entre uma e outra. Eles escolheriam, no fundo, estão a escolher a menos mal. A que parece, de uma forma, às vezes, natural, menos mal. Ora, isto traz populismos porquê? Para criar ódio a uma coisa em detrimento da outra, quando as duas não estão em oposição. Neste caso, são complementares. Há uma falsa dicotomia entre o resumo da lei que Jesus faz e a lei. Dizer que o resumo é uma opção à lei é criar uma falsa dicotomia. Portanto, vai criar a sensação, bem, neste caso foi Jesus que disse, eu vou optar pelo resumo de Jesus, que parece, do ponto de vista bíblico e cristão, uma boa opção. Dizer assim, não, se eu estou aqui na dúvida, vou escolher o que Jesus disse. Só que a opção não foi escolher. Jesus não disse, olha, agora vocês escolham ou o que eu estou a dizer ou os 10 mandamentos. Esta dicotomia não existe. E este resumo é muito interessante, porque se nós olharmos para os 10 mandamentos em Êxodo 20, vemos ali os 4 primeiros que são dedicados a Deus e os últimos 6 são dedicados ao ser humano, portanto ao relacionamento com os semelhantes, e Jesus vai aí a resumir nesta mesma visão, ou seja, o amor a Deus, acima de todas as coisas, e depois ao próximo como a ti mesmo, resumindo esta questão da lei, não a substituindo. Mas esta dicotomia de que falava o Pedro é real e ela abre espaço a uma desonestidade que é legitimada por esta dicotomia. Porque quando nós ouvimos os cristãos dizerem que a lei foi abolida e lhes perguntamos, mas então é permitido matar? Não. É permitido roubar? Não. É permitido desonrar os pais? Não. Ou seja, os mandamentos continuam em vigor. Há apenas 2 mandamentos que para eles estão abolidos, que é a adoração de imagens para um grupo de cristãos, não é? E a guarda do sábado, não é? Para eles. Ou seja, dizem que a lei foi abolida porque não estão de harmonia com 2 dos seus mandamentos. Eu compreendo que o mundo e a vida não está preparado para a guarda do sábado, por exemplo, mas uma coisa é não termos dificuldades para guardar o sábado e o mundo não o reconhecer. Outra coisa é querermos pegar na lei
para legitimar realmente a nossa escolha e a nossa situação, não é? E a lei dos 10 mandamentos é um bloco, não é? Nós não podemos Claro. escolher aquele que mais nos satisfaz ou que não nos satisfaz. Portanto, ou aceitamos ou não aceitamos. É, como diz Tiago, aquele que viola um dos mandamentos, viola toda a lei, não é? Mas é mais fácil. Sim, claro. E é isso que às vezes nós não percebemos. É que hoje vivemos numa situação que vamos buscar o que é mais fácil. E é muito mais fácil agarrar naquilo com o qual eu me sinto confortável e não vai mexer com a minha vida e dizer isto sim. E isto que vai mexer com a minha vida, vai mexer com eu ter que fazer sacrifícios, com eu ter que fazer coisas, então isto eu vou pôr de lado. E agarrar nesta dicotomia é isso mesmo, não é? É dizer assim, isto aqui eu consigo ajustar-me, isto aqui é demais para mim, então Jesus aboliu esta parte. É pegar o que convém. Exatamente. Exatamente. Ok, Pedro, eu vou só aqui ler um texto bíblico para continuarmos esta caminhada sobre a lei. Ele encontra-se em Salmos, no capítulo 135, a partir do verso 15 até ao verso 18. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra da mão dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Depois ele diz, semelhantes a ele se tornem os que o fazem e todos os que confiam neles. É justo dizer, há pouco a Hortelinda falou na questão da idolatria, que é um dos mandamentos, não é? Não te farás para ti imagem de escultura. É justo dizer que a idolatria é um dos pecados do que o Senhor nos tem advertido. Afinal, qual é o problema de fazer estes objetos de imagens? Bom, para as pessoas que são crentes na Bíblia, como sendo a palavra de Deus, uma revelação da vontade de Deus aos homens, este é o contexto. Bem, se eu não creio na Bíblia, ou acredito que há alguma outra força ou entidade cuja palavra é mais forte e relevante que a Bíblia, então, no fundo, tudo o que estamos a dizer aqui pode ser posto em causa. Se eu sou um crente bíblico e acredito que Deus revelou a sua vontade aos seus servos, os profetas e os apóstolos, então não há alternativa. E nesse aspecto podemos ser bastante claros, porque não é a nossa vontade aqui dizer isso. É Deus vê a idolatria e o uso, a reverência de imagens, sejam elas quais forem, como um pecado, como uma blasfémia contra ele e uma prática grave. Porquê é que podemos afirmar isto com esta clareza? Porque o número de vezes e os diferentes contextos e situações em que Deus vai revelar alguma coisa ao seu povo através dos seus servos, precisamente, é muito intensa. Eu vou, por isso mesmo, parece-me que a coisa que melhor que eu posso fazer para fundamentar esta afirmação forte que eu estou a fazer aqui é usar bastantes textos bíblicos para mostrar como Deus vai dar várias nuances sobre este tema. E daí podemos em cada um deles tirar, no fundo, uma lição ou uma razão, vá mais, para poder responder à tua pergunta. Sim, é um pecado e há muitos problemas que Deus identificou. O primeiro deles tem a ver com o conceito de adoração. Nós sabemos que o tema da adoração, em certo sentido, é o grande tema da Bíblia, porque o pecado, a origem do pecado, é no fundo uma decisão que o ser humano faz sobre a quem quer adorar. Portanto, sempre que eu encontro alternativas, claro que elas, e é muito importante dizer, muitas alternativas em termos da adoração ao Deus vivo, como ele se designa, ao Deus verdadeiro, há muitas alternativas de adoração que não têm imagens nem esculturas. São alternativas na vida. Eu escolho fazer de alguma coisa o Senhor da minha vida. Só que é evidente que quando eu coloco imagens nessa qualidade, então aí eu estou a afirmar definitivamente e publicamente que coloco alguma coisa como um objeto da minha adoração. Como é que se vê que eu adoro uma coisa? É o tempo que eu lhe consagro? É o quão é importante na minha vida? É também até os gestos físicos diante dessa entidade. Portanto, se eu tenho uma estátua, por exemplo, e me curvo diante dela, eu estou, obviamente, a colocá-la num espaço ou num lugar de adoração. Ou se eu falo com essa estátua, com essa imagem, com essa escultura, e, portanto, ao falar, quer dizer, se eu me comunico, se eu oro, se eu faço súplicas àquele objeto, eu estou a colocar aquele objeto num espaço, num lugar de adoração. Ora, o que é que Deus disse na sua lei? Começando pelos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E é, aliás, nessa sequência que vem, depois quase como se fosse ser um pouco mais específico, é quase como um complemento, o segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. E o mandamento é muito claro ao dizer, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Portanto,
Deus coloca uma advertência muito forte contra o posicionamento de adoração diante de qualquer outro objeto. Reforço a ideia de que nós também podemos não ter objetos físicos, mas ter outros focos de adoração. E, portanto, o mandamento também se aplica aí. Agora, há outros problemas que podemos identificar? Sim, há alguns. Devemos começar por dizer que a adoração a objetos ou coisas criadas põe em causa o papel e o lugar de Deus como o Senhor e o Criador de todas as coisas. Exemplos. Isaías 42:8 diz o seguinte, profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não a darei a outro. O que quer dizer que essa prerrogativa que Deus tem de ser o Deus, o Senhor de todas as coisas, a glória dele, que representa essa chama imensa, esse fogo de Deus, ele não vai colocar essa glória em nada nem em ninguém. Logo, eu não posso adorar nem nenhum homem, nem nenhuma imagem. E isso vê-se quando nós já falámos aqui em episódios passados, no grande conflito, não é? Que a adoração é o pano de fundo da divisão do grande conflito entre Deus e Satanás. Aliás, Satanás sempre quis ser adorado e quis mesmo que Jesus o fizesse. Numa das tentações. Portanto, se eu disser assim, sou um cristão e o líder da minha igreja cristã, esse líder é um representante de Deus na terra, vamos dizer assim. Portanto, ele merece ser adorado. E eu devo curvar-me, beijá-lo ou servi-lo. Nesse caso, eu estou a anular este texto, estou a dizer que a glória de Deus está numa pessoa. E a glória de Deus está clara. O nome e a glória de Deus não foi dado a ninguém. Não pode ser outorgado. Logo, não há na Terra um substituto. Não há na Terra um vicário, que é o que quer dizer. Não existe essa entidade, porque Deus disse que não havia possibilidade de ele passar essa capacidade e essa natureza que é dele para outro. Outra dimensão que vale a pena mencionar ainda é o facto de que Deus chama-nos a um tipo de culto que tem certas características ou condições. Aqui importa lembrar o que Jesus disse naquele célebre encontro com a mulher samaritana. João 4. E as palavras de Jesus foram, vamos relembrá-las porque elas são muito conhecidas. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que adorem assim. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Logo, adorar em espírito e em verdade significa que a verdadeira adoração, a marca dessa adoração, é uma atitude. Exato. Por isso que Deus é espírito. Ou seja, Deus ser espírito, a primeira leitura do que significa Deus ser espírito é que ele não é físico. Porque o contrário do que é espiritual é o que é carnal, o que é físico. Nós, por exemplo, somos seres carnais. Podemos ter uma dimensão espiritual, e temos, mas somos seres, em primeiro lugar, físicos. Como Deus é espírito, ele não pode ser, mais uma vez, substituído por nada do domínio físico. Portanto, se eu adorar um homem, um ser humano, ou se adorar um objeto, eu estou a virar a minha adoração para aquilo que é físico. Ora, como aqui o debate entre a mulher samaritana e Jesus era sobre qual é o lugar certo para adorar a Deus, Deus mostrou que nem o lugar interessa. Porque Deus não está num lugar. Não é naquele lugar apenas que Deus está. Ele está em toda a parte. Ele é espírito. Logo, mais uma vez, fica uma evidência de que a adoração a Deus, a verdadeira adoração, não pode ser substituída por uma pessoa nem por um objeto. A última nota que deixo, para ter mais um texto bíblico, é que Deus indicou-nos claramente, particularmente aos cristãos, que a relação com Ele é uma relação direta que não tem mediadores ou intermediários. No Antigo Testamento podíamos dizer que ainda tínhamos o sacerdócio, que era claramente uma forma de mediação. Era mesmo. E foi Deus que a estabeleceu. Por isso é que o povo, havia certas coisas que não podia fazer. O sacerdote fazia. Mas no culto cristão, isso terminou. Essa estrutura de mediação. Jesus é o sacerdote. Ele é que é o sumo sacerdote. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Como não há mediador, eu não posso ir diante de um santo, não posso ir diante de um homem, não posso ir diante de um suposto sacerdote e usar essa pessoa ou essa figura
como mediador, porque se eu o fizer, eu estou a substituir Jesus Cristo. Ora, substituir Jesus Cristo para qualquer verdadeiro cristão, seja de qual igreja for, substituir Jesus Cristo é o maior de todos os pecados. É a blasfémia cristã por excelência, que é, existe Cristo e eu digo, não, está bem, existe Cristo, mas eu tenho outra coisa. Portanto, dar uma alternativa a Cristo é verdadeiramente um pecado. Aqui está podemos dizer, uma argumentação a favor de porque é que a adoração é tão importante e porque é que imagens de escultura, outras formas de idolatria são ofensivas ao Senhor. E também não só porque são ofensivas a Deus, porque tudo o que é ofensivo a Deus é aquilo que prejudica as suas criaturas. Sim. E o adorador é altamente prejudicado por aquilo que adora. Ou seja, fica bloqueado na imagem, na coisa que é limitada e deixa de se relacionar com o Deus, que é o infinito, que é o tal espírito de que tu falas. Então, o adorador é que é prejudicado e é isso que Deus não quer. Ao adorares imagens, coisas, estás realmente prejudicando-te porque não cresces. As coisas não te fazem crescer. Te faz crescer é Deus. E aquilo que está na terra é mau, porque foi de alguma forma contaminado. Isso. É perecível, vai desaparecer. Se eu coloco numa estátua, se aquela estátua deixa de existir, eu deixo de ter o contacto. Se for numa pessoa, ela e todas morrer. As pessoas são falhas, e mesmo que tenham sido, não é, que sejam considerados como algumas pessoas consideram, que o espírito delas, pessoas que não conhecem a Bíblia, não é? Mas aquela pessoa foi um ser humano, aquela pessoa pecou, então é falho. Nós olharmos para qualquer destas circunstâncias, vamos olhar para coisas como problemas. E Deus não quer que haja entre nós e Ele nada que tenha problemas, mácula. Por isso é que Jesus é o intermediário, porque Ele é o único sem mácula. É o único que nós não vamos encontrar nenhum defeito, nenhum problema, nada que se ponha entre nós e Deus. Tudo o resto que existe nesta terra tem marca de pecado, é deteriorado, não é verdadeiro. E nós vamos sempre encontrar entraves e problemas. E Deus não quer isso. Ele diz, vai diretamente a mim, porque eu sou a única coisa que estou acima disto tudo. E sou o único que sou perfeito. E o meu filho foi o único que foi perfeito na terra. Tudo o resto não é perfeito à tua volta. E por isso não uses nada disso, porque isso vai prejudicar na tua relação contigo e vai diminuir. E nós vemos como é que isso tem tido importância na Terra, porque nós centramos em nós, seres humanos, a capacidade máxima dentro da Terra. Porquê? Porque nos desligamos desta ligação, que há um ser fora desta Terra que é maior que nós. E isso, estas coisas pequeninas têm muita força nisso que está metido na nossa sociedade hoje, que é esta pequenez de centrar em nós, seres humanos, a maior capacidade de todas. Sim. E nós temos aqui um episódio bíblico no Antigo Testamento que é muito forte sobre isso, que é o bezerro de ouro, quando o povo de Israel começou a fazer o bezerro de ouro e o resultado negativo que isso trouxe ao povo, não é? Porque Deus realmente é o único digno da adoração. Rita, eu vou ler aqui o Salmo 82. Nós agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a justiça neste mundo e sobre esta questão. Estamos a falar do amor e da justiça, não é? Vamos falar da justiça. E eu vou ler aqui alguns versículos. O primeiro, duas vezes, de 2 a 4, e depois o 8. E diz assim o capítulo 82. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazeis justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. E o versículo 8 diz, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Há pouco, Rita, eu falei um pouco que nós, como filhos de Deus, hoje temos um papel importante no mundo, não é? Que é ajudar a aliviar o sofrimento dos outros. Eu faço-te uma pergunta aqui. Podemos dizer que este salmo expressa a preocupação de Deus pela justiça deste mundo? Será que esta mensagem é atual ou é só mensagem para este livro do Antigo Testamento? Deus é Deus imutável. Ele é o mesmo sempre e o será eternamente. Antes de tudo existir, Ele já era justo. E mesmo que tudo desapareça, Ele vai continuar a existir, a ser e vai continuar a ser justo. Porque justiça faz parte de quem Ele é. Quando Ele planeou a terra para ser uma terra justa. E nunca foi da vontade de Deus que a terra deixasse de ser um espaço justo. Foi o homem que introduziu essa injustiça no mundo, não é? Justiça faz parte de quem Deus é. E por isso mesmo, tudo o que Deus tocar vai ser justo e vai impor justiça nessas coisas, ok? Deus quis justiça para o mundo e o homem decidiu afastar-se de Deus e trouxe a falta de justiça, não é? A falta de justiça é a ausência de Deus. E onde Deus está, Deus vai impregnar o homem que quer segui-lo de justiça sempre. Não vai ser fácil,
porque da mesma forma que falámos do amor, e agora estamos a falar da justiça, que falamos das leis de Deus, tudo isto é quem Deus é, não é? E aquele que fala sobre o sal, onde o sal toca, ele salga. Onde Deus toca, a justiça vai estar presente. E Ele quer, e sempre quis o melhor para nós. Quando Ele nos criou, criou-nos para sermos perfeitos, capazes no nosso esplendor máximo, e Ele queria que cada ser humano fosse o melhor para o planeta Terra. Foi esse o objetivo de Deus, pôr-nos como mordomos, ser o melhor, fazermos justiça em nome dele no planeta Terra. E ele continua a pedir isto de cada ser humano. Porquê? Porque o Deus imutável que pediu isto do princípio sabia que isto era o melhor. Então, se isto sempre foi o melhor, porquê é que Deus ia mudar? Porquê é que estas palavras haviam de mudar se Deus é o mesmo e aquilo que Ele quis é aquilo que Ele vai querer e que Ele vai desejar para sempre? Então, Ele vai virar-se para os humanos, mesmo depois deles cair, e vai continuar a dizer que isto é o melhor para nós. E vai impor este melhor para nós porque é realmente o melhor. Então, quando Ele aqui nos fala sobre a sua justiça, quando Ele diz que temos que deixar de julgar injustamente, é usar incorretamente aquilo que Deus nos deixou que é a justiça dele. É fazer justiça em todo o momento, impregnar todo o momento da sua experiência, de quem Ele é, onde quer que nós formos. E se nós temos dificuldades em ver isto só com salmos, vamos juntar salmos com a vida de Cristo. Porque há bocado falávamos logo ao princípio do nosso programa sobre Jesus, e parece que Ele veio abolir a lei. E eu tenho outra experiência, que é Jesus veio demonstrar com gestos, ações e pela forma como Ele caminhou pelo mundo o que é isto da lei. E exatamente a mesma coisa com a justiça. E quando olhamos para a vida de Jesus, olhamos para o versículo. O versículo 3 é isto mesmo: fazei justiça aos pobres, aos órfãos, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, atraiu para tirai-os das mãos dos ímpios. E há algum outro versículo que justifique mais aquilo que Jesus vai fazer ao planeta Terra? Encontramos outra coisa, senão isto mesmo na vida de Jesus? Então, se eu me chamo de cristão, eu digo o quê? Que eu sigo Cristo. Seguir Cristo não é outra coisa senão o quê? Caminhar as pisadas de Cristo. Então, este texto está-nos a dizer, com toda a claridade do mundo, que aquilo que os Deus nos chama a fazer nesta terra é caminhar como Cristo caminhou. E é por isso que estas palavras são extremamente atuais. Porque nós, como cristãos, somos chamados no nosso percorrer, no nosso caminhar diário, a realizar tudo aquilo que está dito neste salmo. Que nós olhemos para quando a justiça de Deus não está a ser colocada no lugar certo. Poder dizer, isto não foi o que Deus chamou-nos a fazer. Não é isto que é a justiça de Deus. E quando eu estou em situações em que a justiça de Deus não está a ser colocada em prática perante aqueles que mais necessitam dela, eu poder ser aquele que não só o diz, mas que como Jesus o faça no meu caminhar, no meu falar e no meu agir. Então, não pode ser uma lição mais atual sempre e quando houver cristãos neste planeta. Porque isto é seguir o papel de Jesus e aquilo que o Senhor quis desde o momento em que Ele criou a Terra, que este fosse um lugar em que todo ser humano vivia segundo aquele que é o plano de justiça que Deus um dia idealizou para este planeta. Muito bem. Esta justiça que nós também somos chamados a amar, não é? Amamos a justiça. É uma das coisas que, quando amamos a Deus, amamos a sua justiça, amamos o seu caráter, não é? E Deus é justo e busca essa justiça. E nós também devemos buscar essa justiça. Sobretudo, ajudar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que mais sofrem, que muitas vezes são aqueles que são mais vulneráveis e que precisam da nossa ajuda. Amigo, não saia do seu lugar, que temos neste momento uma oferta muito especial para si. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. A oferta que temos para si é este manual muito especial de estudo da Bíblia. É um estudo sistemático, chama-se Manual Eu Creio. É um estudo bíblico de várias doutrinas especiais. Estamos a falar aqui da lei de Deus, justificação pela fé, a volta de Jesus, a restauração de todas as coisas, o plano da salvação. Enfim, há muitos textos, muitos temas aqui dentro desta revista que certamente vão beneficiar a sua vida. É algo que é muito importante e você deve investir na sua saúde espiritual. Esta revista, este manual é um manual de excelência para si e para a sua família. Por isso, envie uma mensagem para o 933-939291, 933-939291 para receber gratuitamente este manual na sua casa. Novo Tempo está a oferecer este manual a todos aqueles que enviarem uma mensagem dizendo que querem receber este manual.
Que o Senhor o abençoe no estudo deste manual. Vamos continuar, amigos, este tema que é tão importante, e este é um tema que é atual, não é? A própria pastora Rita disse-me que é um tema atual, atualíssimo, a questão tanto da lei como a questão da justiça, não é? E agora vou ler uma mensagem de Miqueias. Miqueias é um profeta que nós chamamos de profeta menor, e Miqueias 6:8, ele diz assim: Ele declarou ao homem o que é bom, aquilo que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu gosto muito deste texto. Fala-nos aqui de 3 coisas importantes que o homem, neste caso a humanidade, deve fazer. E em Lucas 10:29, portanto agora no Novo Testamento, andando um pouquinho para a frente e vendo no Novo Testamento, também temos aqui uma mensagem muito especial da parte de Jesus. Depois, nesta parábola que nós chamamos a parábola do bom samaritano, não é? Mas o 29 diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se, estamos a falar do fariseu, assim mesmo disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Não é? Que grande pergunta, que grande pergunta. Como é que estes textos mostram que praticar a justiça e fazer bem ao próximo são os fundamentos da verdadeira religião? É interessante que nós, quando pensamos em justiça, pensamos mais em leis, em obrigação, em juízo, não é? A Bíblia associa a justiça ao amor. Não há justiça sem amor. Esse texto de Miqueias é um texto muito importante e muito bonito, como tu disseste, porque o que precede esse texto é uma atitude religiosa. O que farei para agradar a Deus? Dar-lhe-ei 10.000 ribeiros de azeite, sacrificarei o meu primogênito. O que é que eu posso fazer religiosamente para agradar a Deus? E a resposta do profeta é: tu agradas a Deus praticando a justiça, amando a beneficência e caminhando humildemente com o teu Deus. E Jesus vai dizer a mesma coisa a este samaritano, não é? O amor ao teu próximo é uma prática. Tu vais fazer alguma coisa, tanto num texto como no outro, visa atacar, se assim podemos dizer, uma atitude que é muito humana, sobretudo nos religiosos, que é de substituir aquilo que devemos aos que mais necessitam, aos que estão em necessidade, que devemos como apoio, como fraternidade, por comportamentos religiosos. Não é? Nós esquecemos muitas vezes que a justiça não está ligada ao amor. E está ligada a uma coisa que nós podemos dizer que é uma lei. O amor é uma lei de solidariedade entre os humanos. Vocês vão de reparar que quando Deus criou o homem, Ele não nos criou a todos. Ele só criou 2, um homem e uma mulher. Ou seja, naquele homem e naquela mulher, Deus criou toda a humanidade. Há uma lei de solidariedade. Nós somos diferentes, mas somos todos um. É a mesma lei que podemos dizer cá na divindade. São 3 pessoas, mas são uma. A humanidade somos não sei quantos milhões, mas aos olhos de Deus somos uma. Somos os descendentes de Adão e Eva. Ou seja, diferentes, mas ligados. Somos realmente uma unidade, que é a humanidade. Esta unidade da criação, em que todos vimos uns dos outros, não é? É também vista, por exemplo, na queda. Julgou contra nós na queda. Na queda, tu não estavas lá quando Adão pecou, nem a Rita, nem eu não pequei lá junto à árvore. Peço desculpa. Mas a Bíblia diz que sim, que eu pequei com Adão. E é uma referência a esta lei de solidariedade. Ou seja, nós estávamos em Adão, quando Adão pecou. Sofremos as consequências, portanto, desta lei de solidariedade. Mas também, e graças a Deus por isso, esta lei de solidariedade funciona também na redenção. Jesus é o único justo que morreu por nós. E esse fruto desse sacrifício, eu também não estava lá. Mas Ele fez isso por todos nós e é aceito por todos. É a solidariedade de Deus na criação e na redenção. Então nós somos todos ligados uns aos outros. Logo, quando nós nos sentimos separados, rejeitamos, somos indiferentes, não queremos saber do que se passa com o outro, que morra, que
tenha, que não tenha. Nós estamos contrariando esta lei de solidariedade. Portanto, esta lei está mais ligada à justiça. É justo que qualquer ser humano mereça o meu esforço, o meu sacrifício, o meu trabalho, o meu dom, a minha renúncia, porque ao fazer isso eu estou alinhando por esta lei de solidariedade entre os seres humanos. Então, ajudar o teu próximo, amares o teu próximo, mais do que generosidade, é racionalidade, é ser inteligente, porque estás colaborando com uma lei de vida, É isso que Jesus vai dizer a esse fariseu que lhe pergunta quem é o meu próximo, e vai-lhe contar esta história do bom samaritano, que é uma história fantástica, em que há um homem caído na valeta, não é? Foi agredido pelos ladrões, e que vão passar 2 religiosos, 2 funcionários de Deus, não é? Um levita, que era o que se ocupava do templo, e um sacerdote, era o que fazia os sacrifícios. Faça este homem caído na valeta. Eles nem sabem se está vivo, se está morto, mas cada um olha na direção oposta e segue o seu caminho, ignorando completamente este homem. E Jesus diz que por acaso passa por ali um samaritano. Jesus vai dar o pior papel a este sacerdote e a este levita, porque eles são os que representam Deus. E na realidade Deus é o contrário daquilo que eles ali representam. E vai dar o melhor papel a um samaritano, não é? O samaritano que tinha concepções erradas religiosas, que era uma pessoa fora da comunidade judaica, das bênçãos de Abraão, era um estrangeiro, portanto era alguém totalmente diferente, totalmente alheio, até mesmo à maior parte das promessas. Jesus nem estaria de acordo com os seus critérios teológicos. Mas isso não importa. Jesus diz que o importante não são os critérios teológicos. O importante é o amor que tu vives em relação ao outro. O amor é mais importante do que a teologia. É o que Jesus diz. O comportamento humano é mais importante do que aquilo que tu fazes para Deus. O melhor que podes fazer para Deus é entrar nesta lei de solidariedade que ele diz em Miqueias, não é? O melhor para Deus, o sacrifício que ele aceita é realmente o amor, a justiça, o fazeres o bem ao outro, não é? Então, este samaritano, que eu acho que representa Jesus, não é? Vai ajudar este homem, tem um comportamento que é isso que Jesus diz, fazer isto é seres o próximo. E o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele olha, ele aproxima-se. É esta proximidade, esta solidariedade com o outro. Ele aproxima-se. Ao aproximar-se, ele é tocado, ele tem compaixão. Ele é tocado, ter compaixão é ser tocado nas entranhas. Tem que ver lá com a matriz. Já vimos isto aqui noutros episódios. E ele vai disponibilizar tudo o que tem e tudo o que é para ajudar este homem. Portanto, uma coisa que eu admiro neste samaritano é uma coisa que nós temos dificuldades atualmente em ser bons samaritanos, porque ele vai fazer uma coisa que nós temos dificuldade em fazer. Ele vai perder o seu tempo com este homem. Tirar tempo. Ele tira tempo. Não sabemos onde ele ia. Certamente que ele tinha uma destinação. Ele tinha negócios a tratar. Ele tinha bens dependentes disso. Havia algo que ele ia fazer. Mas ele faz alienação de tudo o que lhe convém, de tudo o que lhe interessa, de tudo o que pode ser importante para ele, para ajudar este homem. Ele foca na necessidade que este humano tem ali na beira da estrada. Ele foi fazer o que tinha a fazer e voltou novamente. Ele foi, e uma coisa muito interessante é que ele não faz meia ajuda. Nós muitas vezes dizemos, bom, já ajudei até agora ele que faça, agora outro que faça. Não, este homem vai até ao fim. Ele vai, leva o homem à estalagem, ele cuida do homem na estalagem, ele paga, tem que ir embora, mas paga ao estalajadeiro o que ele fizer demais e diz que quando ele voltar, ele dará o resto se for realmente necessário. Ou seja, ele vai até ao fim desta ajuda. Não tem realmente, não retém nada deste homem. E Jesus diz, é isto que é ser o próximo. Isto é amor, não é? É isto que é amor, que é ser o próximo. E é importante, todos estão identificados nesta história de Jesus, não é? Os ladrões estão identificados pelo seu ato, não é? O levita e o sacerdote pela sua função, e o homem que está na valeta não está identificado. Porque esse homem podemos ser
qualquer um de nós. E é tão bom quando algum de nós estiver na valeta poder receber um samaritano que perca o seu tempo para cuidar de nós. E é interessante nesta história porque ela termina de uma forma poderosa em que Jesus vai fazer uma pergunta também. Não é? Se há pouco o fariseu fez uma pergunta a Jesus, Jesus vai fazer agora uma pergunta no versículo 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. E é isso que nos é pedido também, não é? Nós para fazermos da mesma maneira como Cristo fez. E é isso que é amar o próximo e é isso que é fazer justiça, segundo Deus. Sim. Muito bem, isto é um tema, ficaríamos aqui só a falar sobre isto neste tema, porque é um tema realmente bastante bonito e importante para nós, porque nós vemos que o individualismo está a imperar nesta sociedade, às vezes até o materialismo sobrepõe-se a estas qualidades, a estes princípios de valores importantes morais, que é a questão do amor, da justiça, e eu creio que é muito importante nós contrariarmos isto, seguindo o exemplo de Jesus e sermos estes samaritanos do século XXI, não é? Pedro, no livro de Jeremias, eu vou abrir aqui porque estamos no Bíblia aberta e é bom abrirmos a Bíblia, e vamos abrir a Bíblia certamente com aqueles amigos que estão lá em casa. No capítulo 22, Jeremias tem aqui 3 versículos que eu gostava de ler para depois fazer-te uma pergunta que acho que é muito importante para a nossa compreensão de todo este tema. Em Jeremias 22, capítulo 22, verso 13, diz assim: Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Versículos 16 e 17. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecermos, diz o Senhor, mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para derramar sangue inocente e para praticar a opressão e a violência. Uma das grandes verdades bíblicas é que as escolhas que fazemos, Pedro, têm consequências eternas. É isto verdade? Isso é uma grande verdade, é uma verdade absoluta e, mais do que isso, é uma verdade urgente que nos compele e que implica uma reação. O texto que tu leste tinha aquela expressão, uma interjeição, ai daquele, que numa linguagem um pouco mais corriqueira, humana, diríamos é uma ameaça. Porque normalmente quando se utiliza a expressão ai de ti se fizeres isto, que às vezes dizemos aos nossos filhos, por exemplo, não é? O ai é uma coisa que pode ser que ainda vá a tempo, não é? Mas quando dizemos ai de ti se fizeres isso, a coisa já está muito... É uma advertência. É uma advertência muito forte. Normalmente o ai já é quando já estás na última oportunidade, não é? No princípio não vais logo com um ai. Vais, olha, vê se evitas de fazer isso. Se a pessoa continuar, nós dizemos ai de ti se voltares a fazer. Então, quando Deus utiliza esta expressão, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, esta expressão significa não ficará sem consequência uma ação com essa gravidade. E depois percebemos que a justiça é tão óbvia porque o relato não é uma coisa egoísta, que isso nunca poderia ser, mas na linguagem humana. Isto não é uma coisa egoísta da parte de Deus que é ai de ti se não me fizeres a mim qualquer coisa que eu gostava. Não, é ai de ti porque tu queres e estás a fazer mal aos outros. Portanto, a justiça de Deus, este é um aspecto que temos dito aqui várias vezes, eu mesmo tenho dito várias vezes, e há pouco a Hortelina também se referiu a isso, é que as ações de Deus nunca são egocêntricas. Deus não age por interesse próprio. Lembremos desse aspecto, que é Deus não tem interesse próprio. Porque Deus não pode fazer nada que o melhore. Só tem interesse próprio as pessoas que podem ter algo melhor. Ou seja, eu posso fazer um negócio maléfico. Porquê? Porque eu quero ganhar mais. Porquê? Porque eu posso ter mais. Mas quem já tem tudo não pode ter mais. Deus não faz nada por interesse próprio, porque não há nada que Deus possa vir a ter que Ele não tenha. Compreender isto, para mim, pessoalmente, é uma das coisas mais fundamentais para compreender toda a revelação bíblica sobre porque é que Deus age assim. Portanto, já podemos retirar de cima da mesa a ideia de que Deus está a agir porque Ele quer qualquer coisa. O problema ao qual Deus se refere quando cria essa espécie de ameaça é sempre o benefício de alguém que não Ele. Neste caso, ai de ti que te serves do trabalho do teu próximo sem remunerá-lo. Vais ter uma consequência. Porquê? Porque estás a prejudicar outro. E lembremos-nos disto. Diante de Deus, o outro é igual a mim. Porque diante de Deus somos filhos dele.
Portanto, se eu uso a minha capacidade, a minha influência, o meu poder para prejudicar alguém, Deus vai fazer justiça porque há alguém que está a ser injustiçado. A justiça de Deus, portanto, isto responde um pouco globalmente a essa pergunta, Paulo, a justiça de Deus é sempre a reposição de um equilíbrio. Porque quando eu sou injusto, eu desequilibro. Portanto, se eu trato mal alguém, se eu humilho alguém, eu criei uma situação de absoluto desequilíbrio. A pessoa vai ficar a sofrer, vai sentir-se pequena, sem valor, e eu desequilibro, fico com a ideia de que eu sou poderoso. Deus vai humilhar-me. Isto é, da mais básica justiça. Deus vai dizer-me, tu humilhaste o outro, precisas de entender que isto não pode acontecer. A única forma é, tu tens que sair do pedestal onde estás. Ora, qual é a forma de fazer isto? É humilhar-me a mim, seja qual for o instrumento de humilhação. Então não é maldade da parte de Deus se Ele um dia tiver que humilhar alguém que humilhou os outros. É repor equilíbrio na humanidade, na estrutura. Mas há algumas notas aqui que eu ainda gostava de fazer. É que as consequências do pecado que Deus fala ao longo de toda a Bíblia, elas refletem, na verdade, uma vontade de que o bem prevaleça. Ezequiel, capítulo 18, há uma expressão que diz assim: terei eu algum prazer na morte do ímpio? Diz Deus. É uma pergunta retórica, mas que algumas pessoas podem dizer: Deus é maquiavélico e quer o mal. Só que depois Deus responde. Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então, Deus quer que o ímpio se converta e viva. Portanto, Deus não tem prazer na morte. No entanto, a mesma Bíblia, o mesmo Deus, em Apocalipse vamos ler o seguinte, capítulo 20, versículo 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É interessante que, se nós tentarmos conciliar estes dois textos, vamos perceber que há uma grande verdade aqui. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a morte do que permanecer na impiedade é uma absoluta garantia. Porquê? Porque é o absoluto respeito pelas decisões que cada um tomou. Lembremos-nos que nós só estamos aqui nesta terra de pecado para os que cremos na Bíblia e na sua revelação, porque lá, desde o início, o ser humano fez escolhas sobre quem quer adorar, quem é o Senhor da sua vida. Portanto, Deus vai respeitar essas escolhas até ao fim. Esta história de amor e justiça, como é este mundo, esta história de desequilíbrio e de grande conflito, é uma história de um tempo largo, é verdade, à nossa escala, para que cada um possa fazer as suas escolhas. Mas, na verdade, esta expressão segundo as suas obras, ela precisa de ser bem entendida, porque não é uma espécie de apelo à salvação pelas obras. O que este texto não está a dizer é que são as obras que nos salvam. Esta referência às obras associadas ao julgamento é precisamente este conceito de que as obras humanas são as escolhas que cada indivíduo fez. Fora do contexto da justificação pela fé, que é o contexto bíblico, nós poderíamos ler esta expressão e dizer: ok, Deus vai contar, vai fazer uma avaliação das nossas obras, e se a conta no fim der certo, der positivo, então a pessoa é salva. Se fosse esta a leitura deste texto, tínhamos dois problemas. Primeiro, ninguém salvava. Porque na equação da salvação, a nossa conta vai dar sempre negativa. Sempre. Isso é o que a Bíblia diz. A conta vai dar sempre negativa. Por outro lado, a realidade qual é? É que se isto fosse um apelo a que nós somos julgados em função da qualidade das nossas obras e estou à procura de outra expressão, não é a qualidade, é o valor das nossas obras, então nós anularíamos a necessidade de Cristo e da sua justiça. Logo, só há uma maneira de conciliar esta expressão com todo o contexto bíblico, é que estas obras nós podíamos traduzir, se quiséssemos esta expressão, por escolhas. E, de facto, as nossas escolhas vão ser respeitadas. O amor de Deus, a minha ideia final é esta, o amor de Deus traduz-se também na destruição do mal. Por isso é que os profetas e os apóstolos, a quem Deus revelou estas verdades sobre o tempo do fim, sempre foram claros, dizendo que a morte e a destruição definitiva virá. E virá porque o juízo de Deus é transparente e, portanto, ele não está a esconder.
Deus não poderia fazer uma coisa que era não revelar essa verdade, porque as pessoas ficariam com dúvida. Então, mas ele é mesmo amor ou não é? E escondia essa verdade. Então Deus foi transparente a revelar que as nossas escolhas vão ser respeitadas. Se eu escolhi morte, trevas, eu serei respeitado por Deus. Sim, essa é a liberdade de escolha que Deus nos dá a todos nós, mas lá está, neste grande conflito que falámos ao longo desta temporada, temos que nos posicionar. E a posição tem a ver com a nossa decisão e com a nossa escolha. Mas Deus não nos salva apesar de nós. Isso. Connosco. Estamos a terminar, Rita, temos ainda 4 minutos. Está bem? Pode ser? 4 Pode minutos ser. para responder a esta pergunta que eu acho que é muito importante. Eu vou ler Mateus 23, 23, que diz: ai de vós, mais um ai, não é? O pastor Pedro estava a falar no ai e agora vamos voltar a falar o ai agora no Novo Testamento. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas não omitir aquelas. Tem aqui uma expressão mais importante da lei. O que é isto, Rita, o mais importante? O mais importante da lei é sempre o fundo, ok? Que é isto. Estamos aqui a ver fundo e formas, e isto é extremamente importante porque é aqui que o cristão, o religioso, peca. Ele vai para as formas em vez de ir para o fundo. E o que Jesus está aqui a dizer é: ai de vós, estão tão preocupados com formas e se esquecem do fundo da questão, ok? O que é que seria isto de o dízimo que eles faziam, a entrega da hortelã e do cominho e do endro? Ou seja, eles iam até ao último pormenor, não é? Agarravam nas folhinhas da hortelã e contavam e diziam: estas é para Deus, estas é para nós. Eles estavam muito focados na forma, que a forma diz que nós devemos de entregar na casa de Deus aquilo que é de Deus, ok? Mas a forma, o fundo é mais profundo que isto, eu tenho que ser no meu coração extremamente agradecida a Deus, porque o Deus de amor me deu a oportunidade de viver, me dá a oportunidade de ter todas as coisas que eu tenho. E então, por este amor tão grande que Deus tem por mim, que me dá vida, que me dá saúde e que me dá a capacidade de ter meios de me sustentar, eu quero, de alguma forma, e Deus dá-nos a forma também, não é? E então a forma que tu tens de mostrar este amor é como? É indo à minha casa e entregando-me uma parte, a 10ª parte, e dizer: Senhor, eu reconheço que és tu que me estás a dar estas coisas. Mas isto é a forma. Mas eu fazer esta forma sem o fundo, sem o sentimento de gratidão, ela é menos importante. Por isso é que ele não vai dizer: não faças isso, não entregues. Ele diz: faz estas coisas, mas sem esqueceres aquelas que são importantes. E o fundo da questão, e é o fundo que nós temos estado aqui a ver, é o juízo, a misericórdia e a fé. Os 10 mandamentos são a expressão destas coisas, que é a expressão do amor de Deus. E no fundo, aquilo que tem que estar em nós é a justiça de Deus, a misericórdia e a fé. Estas coisas são fundamentais na vida do cristão. E qualquer coisa que o cristão faça, ele tem que o fazer com base nisto. Se ele o fizer de qualquer outra forma, por qualquer outra razão, então não faz sentido. Voltamos ao texto de Miqueias, que foi aquele que introduziu, não é? O texto de Miqueias vem como resposta àquela pergunta: quais são os sacrifícios que tu queres de mim? Porque fazer coisas é fácil para nós. Se calhar, se Deus nos dissesse para a salvação tínhamos que subir ao monte mais alto do mundo, andava uma data de cristãos a subir com muito mais empenho e deixando a sua vida privada, porque era fazer uma coisa. Mas aquilo que Deus pede não é que nós façamos uma coisa, mas que sejamos uma coisa. E o fundo é ser, não é o que fazes. A forma que tu fazes é expressar aquilo que tu és. E aquilo que Deus quer que tu sejas é que estejas tão perto dele, que pela fé nele, na certeza que ele vive na tua vida, então tu pratiques aquilo que é justo. Mesmo aquilo que tu não percebes. Porque há coisas que às vezes Deus nos vai pedir que não fazem, ainda não percebemos a 100%. Porque nós somos criaturas e ele é criador. Ele vive num patamar muito acima de nós e esse patamar é tão acima que nem sempre nós vamos perceber tudo o que ele nos pede. Mas por fé, porque sabemos que aquilo que ele nos pede é o justo, então nós vamos fazer. Ok? Mas é mais claro. Ele diz assim: que sejas misericordioso. E no texto de Miqueias é interessante, porque ele diz: pratiques a justiça, mas ele vai dizer que ames a misericórdia, a beneficência. Ele pede-nos uma coisa, que é: tu empunhas o teu coração naquilo que tu estás a fazer. Não faças porque tens que fazer, mas coloca-te completamente nisso. Porque o que mais vai me importar, no texto que nós víamos naquela parábola, é o quanto tu impões de ti mesmo aquilo, como tu deixas tudo de lado para me servir. Porque tu sabes que isto é o melhor para ti e que isto é o melhor para toda a gente. Então, este texto vai-nos dizer: não usa a forma como forma de chegar até mim.
coloca a forma como forma de demonstrar o que tu sentes comigo, o que tu vives comigo e o que tu praticas comigo. Gostei desta expressão do fazer e do ser, não é? Quando nós somos, nós fazemos. Mas muitas vezes fazemos sem ser. E nós realmente devemos ser estes filhos de Deus que buscam a semelhança com Cristo. Não temos muito tempo para deixar uma mensagem lá para casa. Obrigado pela partilha. Vou pedir só ao Hortelinda que deixe uma pequena mensagem de 30 segundos para aqueles que nos veem. Olha, eu deixarei esta mensagem deste Miqueias 6:8, que é fantástica, que diz: o que é que o Senhor pede de ti, senão estas 3 coisas: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a beneficência e caminhes humildemente com Deus. Eu penso que este versículo está ao contrário. Nós precisamos de andar com Deus para amar a beneficência e para praticar a justiça. Então o que eu digo aos nossos ouvintes e telespectadores é que cada dia andem com Deus, andemos com Deus, e isso desabrochará no nosso coração esse desejo, essa vontade de praticar a justiça. Obrigado pela vossa partilha, foi realmente muito importante. E quanto a si, amigo, foi muito bom tê-lo desse lado. É para nós sempre um prazer tê-lo desse lado. É para isso que vimos aqui todas as semanas, porque sabemos que o seu conhecimento bíblico, o aperfeiçoamento da sua fé, é a nossa alegria. E espero que através deste manual, eu creio, você possa encontrar este Jesus e andar com ele. Nós precisamos realmente nos relacionar e tomar uma decisão. Há pouco, como falámos aqui, tomar uma escolha do lado de Cristo. E este manual vai ser muito importante para essa escolha. Por isso, este manual está à sua disposição. Um abraço muito especial. Não se esqueça, terá que mandar uma mensagem para 933-939291 e receberá gratuitamente este manual. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até ao próximo encontro.